Olá, a paz do Senhor, sejam bem-vindos ao canal de Lições Bíblicas. Eu sou seu irmão em Cristo, o evangelista Davi Nascimento, e hoje vamos estudar a nossa terceira lição do segundo trimestre de 2022. Estamos estudando os valores do reino, a relevância do Sermão do Monte para a Igreja de Cristo. Hoje nós vamos estudar sobre Jesus, o discípulo e a lei. Estudamos no primeiro as características do cidadão do reino de Deus, as bem-aventuranças. Estudamos na lição anterior a forma que esse cidadão do reino precisa manifestar, a forma que ele se manifesta diante da sociedade, influenciando a sociedade, sendo visível a manifestação de Deus através da vida desses cidadãos do reino. E hoje nós vamos estudar acerca da relação de Jesus com a lei e como o discípulo de Jesus precisa se relacionar com a lei. Você que ainda não conhece o canal, os slides que são apresentados aqui, eles ficam disponíveis para você baixar, caso tenha interesse de utilizá-los. Eles vão ficar no comentário, o primeiro comentário. Tem gente que às vezes procura na descrição e não é na descrição, é nos comentários. Aproveite e comente o que você achou da aula, se gostou. Cada comentário é muito importante. Nos motiva a continuar produzindo esse conteúdo. Se você ainda não é inscrito, se inscreva. Cada inscrição que chega aqui é comemorada, é motivo de alegria, fazemos festa, porque entendemos que os irmãos estão participando conosco e que estamos de alguma forma colaborando com o reino de Deus. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, ative a notificação, porque sempre que sair a aula, ela vai chegar aí para você. Nós tentamos fazer o mais antecipado possível para dar tempo de você preparar. Então vamos à nossa lição. O textual está em Mateus 5:20, que diz assim: porque eu vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. A verdade prática nos diz que os seguidores de Jesus são chamados a viver a justiça do reino de Deus. Essa justiça, baseada na nova aliança em Cristo, nasce no interior do crente e reflete no exterior da sua vida. Não se trata de algo só externo. Quando Jesus fala de exceder a justiça dos fariseus, os fariseus eram pessoas muito preocupadas com a aparência externa, com o que as pessoas estavam vendo. Mas o interior, Jesus diz que era como sepulcros. Havia podridão por dentro. E por fora estava extremamente bonito, lindo, mas por dentro era podridão. Então, a justiça do reino, baseada na nova aliança, ela nasce no interior do crente, para refletir no exterior. Quando Jesus diz que seus discípulos é como uma cidade edificada sobre um monte, ele fala justamente dos discípulos que colocam em prática aquela vivência das bem-aventuranças, que começa com a pobreza de espírito, abrir mão do seu eu e entregá-lo totalmente a Deus. Isso começa no interior. Essa entrega é interior. E todas as ações que acontecem ali é algo que sai de dentro para fora. Então a justiça do reino precisa nascer primeiro dentro para ser manifesta no exterior. A nossa leitura em classe está em Mateus 5, do versículo 17 ao 20. Nos diz assim: não cuideis de que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. Quando fala lei e profetas, esse termo é muito utilizado para denotar o Antigo Testamento, as Escrituras. Sempre que nós vemos no Novo Testamento alguém falar das Escrituras, nós precisamos lembrar que o Novo Testamento está sendo escrito. Então, quando eles falam de Escrituras, tanto Jesus, os discípulos, o apóstolo Paulo, cada um deles estão falando do que nós temos hoje como Antigo Testamento, que também é citado como lei e profetas. Vale lembrar que a gente tem uma categoria de livros proféticos, mas muito dos livros históricos e salmos é conhecido, era chamado em alguns momentos como livros proféticos, até porque esses livros trazem profecias, principalmente os salmos. Nós temos o Salmo 22, que se tiver tempo aqui na lição, nós vamos apresentá-lo. O Salmo 22 é uma das principais profecias que confirma a ação do Cristo quando crucificado. Se tiver tempo, nós vamos adentrar nessa parte daqui um pouco. Então, a lei e os profetas, Jesus está falando do que nós chamamos hoje de Antigo Testamento. Então,
Então ele não veio para abrogar, mas para cumprir. Porque em verdade vos digo que até que os céus e a terra passem, nenhum jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Qualquer depois que violar um desses menores mandamentos e assim ensinar aos homens será chamado menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprirá e ensinar será chamado grande no reino dos céus. Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo algum entrareis no reino dos céus. Por que muitas pessoas achavam que Jesus estava mudando a lei? Porque havia essa preocupação, esse entendimento. Jesus está ensinando umas coisas que as pessoas não estavam acostumadas a ouvir. Os escribas e fariseus, eles diziam ter uma observação muito assídua para a lei. Eles conseguiram separar 248 mandamentos, 365 proibições, dá uma proibição para cada dia do ano, né? Um total de 613 regras. Eles foram construindo regras, possibilidades e mais possibilidades, e as suas interpretações faziam com que facilitasse o cumprimento da lei. Quando Jesus diz que eles ouviram o que foi dito, amem os seus amigos, os seus irmãos e odeiem os inimigos. O texto da lei que Moisés escreveu só diz para amar, não fala em odiar inimigos. Eles, no intuito de facilitar um pouco, falaram assim, a gente precisa amar, mas se for inimigo você pode odiar. Então essa era a visão que eles tinham, deturpada da lei. E Jesus está ensinando, e Jesus ensina como quem tem autoridade. Até porque nós vamos perceber Jesus utilizando a primeira pessoa quando ensina. Nesse momento aqui, ele utiliza a primeira pessoa. Ele diz, eu porém vos digo. Então ele está dizendo, eu tenho autoridade para dizer. Os outros não têm autoridade para dizer. E quando Jesus assume a autoridade, muita gente está tentando saber. Jesus está negando a lei e Jesus, o que ensina com autoridade, ele diz que veio para cumprir a lei. E veio para cumprir a lei em que sentido? Ele cumpre a lei de colocar Deus acima de todas as coisas, porque o resumo da lei e dos profetas, vindo da boca do próprio Cristo, e era o entendimento de muitos naquela época, que toda a lei de Deus e os profetas que enfatizavam a lei, a função do profeta era levar o povo a refletir sobre a lei e retornar aos mandamentos de Deus. Então Jesus diz que a lei se resume em amar a Deus e ao próximo, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então Jesus coloca isso em prática. Jesus coloca em prática a parte cerimonial da lei, que faz com que os judeus ofereçam culto, ofereçam ofertas a Deus, para que dessa forma consigam estar diante de Deus, se apresentar diante de Deus, cobrindo assim, através dos sacrifícios, os seus pecados. E Jesus morre cumprindo a parte sacrificial e trazendo perdão definitivo aos pecados de todo aquele que se achega a Ele. Então Jesus cumpre a lei e cumpre os profetas, porque eram os profetas que anunciavam que Deus enviaria um ungido seu, que enviaria o Cristo, que enviaria o Messias. Jesus é o que chega trazendo cura aos que estão enfermos, dando visão aos cegos, ressuscitando os mortos. Então Jesus está cumprindo os profetas também. Enquanto muitos acham que Jesus está ensinando coisas diferentes, está falando coisas diferentes. Jesus diz que está vindo para cumprir a lei. E está vindo para cumprir os profetas, o que foi dito através dos profetas. Está vindo para cumprir plenamente a possibilidade do ser humano se reconciliar com Deus, que é apontada na lei, mas se trata apenas de sombra do que seria realizada através de Cristo Jesus. Israel caiu no erro de divinizar a lei e legalizar a Deus, confundir Deus com a lei. Nós temos essa tendência de achar que Deus se resume a regras. Nós tentamos diminuir Deus. A lei é dada por Deus e por isso ela é importante. É apenas uma dádiva. E a dádiva não é maior do que o seu doador. Nós tendemos a limitar Deus dentro da nossa crença, dentro da nossa religião. E Deus não se limita à nossa crença. Eles estabeleciam esse conjunto de regras, 613 regras, e dessa forma achava que Deus estava limitado àquilo.
E dentro dessas regras eles interpretavam do jeito que bem entendia, como eu disse, eu citei, por exemplo, o ódio aos inimigos. E há uma citação de Jesus dizendo que eles diziam estar obedecendo os mandamentos, mas Jesus diz: Moisés não disse que é para vocês honrar pai e mãe? E vocês, ao invés de ajudar pai e mãe, vocês dizem: não posso ajudar porque esse dinheiro eu preciso ofertar, eu preciso levar ao templo. Por quê? Levar ao templo era algo público, era algo visível. As pessoas estariam vendo a justiça própria do fariseu, enquanto que os seus pais nas escondidas estavam passando necessidade. E Jesus confronta esses ensinamentos. Então essas regras eram colocadas como divina, legalizavam ao próprio Deus, equiparavam a lei ao seu Criador. A lei aponta o caráter de Deus, mas não é a plenitude de Deus. A plenitude de Deus é o Deus que se encarnou, se submeteu à lei para perdoar os nossos pecados. É o Deus que se encarnou para cumprir o mandamento de amar ao próximo como a si mesmo, de se submeter a Deus, aos mandamentos de Deus. Ele mesmo se submete à lei, não porque a lei é maior, mas por amor a nós que estávamos condenados pela lei, que demonstra o caráter de Deus e nos mostra tão distante, o quão distante estamos de Deus. Não há cumprimento da lei sem comunhão com Deus, nem comunhão com Deus sem o cumprimento da lei. Só é possível haver justiça quando há comunhão com Deus. Para exemplificar isso aqui, eu trago para nós a reflexão de Mateus 25. Quando Jesus diz que no seu julgamento final ele separará bodes e ovelhas, que ele diz que quando o Filho do Homem vier com todo o poder e glória e seus anjos junto com ele, ele diz que dirão aos que estão à sua direita, as ovelhas: Vinde, porque eu tive fome e me deste de comer. Tive sede e me deste de beber, estava nu e me vestiste, estando enfermo, estando preso, vocês foram me visitar, vocês foram me ver. E essa ação, nós estamos falando de comunhão com Cristo, com Deus, o Filho de Deus. Então nós estamos vendo uma relação de comunhão, cumprir a lei do amar ao próximo como a si mesmo. Nós estamos vendo isso na prática. Jesus está mostrando isso na prática, que é a forma que ele vai julgar as nações. Então, nós estamos vendo comunhão aqui nessa relação. E ele diz que quando proferir essas palavras, ele diz: então os justos dirão: Senhor, quando te vimos com fome, com sede, nu, enfermo, preso? Os justos, ou seja, quem pratica essas coisas, são justos. E o praticar aqui não se trata de estabelecer uma regra, um conjuntinho de regras. Tal dia é dia de entregar comida, tal dia, tal época do mês é época de levar agasalho. Não se trata de um modelo legalista, assim como os fariseus faziam. Se trata de algo que brota de dentro de alguém que foi transformado, nasceu de novo e dessa forma é pobre de espírito, totalmente dependente de Deus, direcionado por Deus, coloca as bem-aventuranças em práticas. É misericordioso, tem compaixão, tem fome e sede de justiça, e por ter sede e fome de justiça, age dessa forma. Esses são os justos. A justiça vem daí. É por isso que Jesus diz que quando ele disser aos que ficaram à sua direita dessa forma, ele diz que os justos dirão. Justos é quem pratica a justiça de Deus. E a justiça de Deus está plenamente relacionada a essa comunhão que há entre irmãos, que é uma comunhão direta com Deus. Jesus diz que quem faz a um dos pequeninos faz a ele, quem faz a ele faz pelo Pai. Ele diz que quem vê a ele vê o Pai. Então há uma relação muito estreita aqui. Então só é possível cumprir a lei de Deus quando temos comunhão com Ele, quando fazemos por Ele. E fazer por Ele, como diz em Mateus 25, é quando fazemos a qualquer um dos pequeninos. A nossa justiça precisa exceder a dos fariseus, porque fazemos não como regra, mas porque fomos transformados, porque fomos esvaziados do nosso eu e vivemos de acordo com a direção do Espírito Santo de Deus. Jesus, o Filho de Deus, é o único a viver em plena comunhão com Deus. Ele é a própria justiça,
E é na comunhão com ele que o discípulo excede a justiça dos fariseus. Só é possível exceder essa justiça dos fariseus na comunhão com Cristo, porque só há comunhão com Cristo quando nascemos de novo, quando se nasce da água e do Espírito. Só quem nasce de novo consegue ter essa justiça excedente, essa justiça que provém de dentro, que não é algo externo, apenas com a preocupação de ser visível. Ela se torna visível, mas ela veio de dentro, por causa da transformação, da comunhão que é estabelecida com Cristo, que se torna Senhor das nossas vidas. É a justiça de quem se tornou pobre de espírito, que dessa forma, ao se tornar pobre de espírito, chora, se compadece, tem misericórdia do outro, busca por justiça porque tem sede e fome de justiça. Algo que provém de dentro. Sede e fome fala de algo interno, necessidade interna. Ao se tornar pobre de espírito e viver dessa forma, que é apresentado nas bem-aventuranças, exercemos uma justiça que transforma a realidade. Nos tornamos sal e somos feitos visíveis no mundo corrompido. O mundo percebe, o mundo vê. Essa justiça que Jesus diz que precisa exceder dos fariseus só é possível quando agimos dessa forma, de acordo com as bem-aventuranças, tornando visível, influenciando o mundo que está à nossa volta, o mundo perdido, corrompido, e dessa forma sendo luz. Então a lei, ela nos apresenta o caráter e os atributos de Deus. Em entender o caráter e os atributos de Deus, nós entendemos isso através da graça, e esse entendimento nos leva a uma entrega total. Quem entende de fato o caráter de Deus, os atributos de Deus, sabe que um Deus que está em todos os lugares, que é onipresente, que diante do trono dele os serafins cantam Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. E só há glória de Deus onde há a presença de Deus. Um Deus que o salmista diz que como ele poderia se esconder de Deus? Que se ele chegar ao lugar mais alto, Deus lá está. Se ele descer ao mais profundo abismo, Deus está lá. Entendendo os atributos de Deus, entendemos que ele se faz presente em todos os lugares. Quem conhece Deus, o seu caráter santo, entende que não pode viver de qualquer forma. Quem conheceu a Deus, quem conhece a palavra de Deus e vive de qualquer forma, a impressão que eu tenho é que de fato não conheceu a Deus. Eu costumo dizer que todas as atrocidades, todo o pecado, toda a impureza, ela é praticada diante de Deus. Ninguém pode se esconder de Deus. Os piores pecados, as coisas mais horríveis de se pensar, que as pessoas tentam fazer às escondidas. Como eu disse na lição anterior, todo pecado é cometido em trevas, porque as pessoas têm vergonha de que os seus erros, as suas corrupções venham à luz, sejam colocadas à prova diante da luz. Quando o ser humano entende de fato, através da lei de Deus, quem é Deus, o que Deus exige do ser humano e que esse Deus está presente em todos os lugares, essa pessoa só tem uma opção: viver direcionado por esse Deus. Se esvaziar e viver não pela sua justiça própria, mas através da justiça do Cristo que venceu plenamente todas as paixões. Viver na dependência do Espírito Santo de Deus enviado pelo Cristo. O Cristo que venceu plenamente. E é através dele que encontramos, que alcançamos o escape em tempo oportuno. Dito isso, vamos ao nosso comentário. Primeiro tópico, nós vamos ver aí, Jesus cumpriu toda a lei. O compromisso com o passado. Cumprir a lei demonstra o compromisso que Jesus tinha com o passado, ou com a promessa de Deus proferida no passado. O propósito de Jesus nunca foi desconstruir, não foi de desvalorizar o que foi anunciado pelos profetas e pela lei. Enquanto alguns achavam que Jesus faria isso, diria coisas do tipo, Jesus afirma que ele veio justamente para o oposto disso. Ele vem para cumprir a lei. Na verdade, a lei
e os profetas é que davam testemunho de Cristo. Jesus afirma isso, é a lei e os profetas que dá testemunho dele. Aquilo que era sombra só apontava para Cristo. E ele vem plenamente para cumprir o que estava escrito, para dizer: o tempo chegou, o tempo de Deus consumar e reunir essa realidade de céus e terra. Quando nós vemos revelação de manifestação do mundo espiritual com a terra, da relação, da junção entre céus e terra, ela se inicia plenamente na cruz do Calvário. É na cruz que essa realidade do reino de Deus, onde a vontade de Deus é executada, que já acontece no céu e está sendo implementada na terra, ela se inicia na cruz. Jesus vem para cumprir o que estava escrito, porque as escrituras falavam dele. Tudo que estava escrito estava dizendo dele, apontando para ele. É por isso que a lei é valiosa, a lei é verdadeira, a lei é boa, a lei é bela, porque aponta para o Cristo, aponta para o Filho de Deus. O que temos de mais valioso, de verdadeiro, de bom e de belo, o Filho de Deus. Jesus não veio destruir a lei. Para os opositores, para muitos dos opositores, Jesus era um agitador, um revolucionário. Enquanto eles achavam que se tratava de um mero agitador, eles estavam diante do cumprimento. Eles estavam diante da palavra viva de Deus, da palavra de Deus encarnada. Enquanto muitos viam a lei como palavra de Deus escrita, Jesus é a palavra de Deus encarnada. É aquele que tiraria as palavras, a lei de Deus, os mandamentos de Deus de tábuas para colocar nos corações. Jesus ensina o verdadeiro sentido da lei. Ele vive o verdadeiro sentido da lei. E precisamos olhar para os ensinamentos de Cristo, guardar tudo aquilo que ele nos ensinou. Ele disse aos seus discípulos que era para fazerem discípulos, ensinando a guardar tudo aquilo que ele havia os ensinado. O ser humano, quando guarda a palavra de Deus, quando recebe a palavra de Deus, a palavra viva de Deus, a sua vida é transformada. E isso é o que chamamos de crescimento espiritual, de avançar espiritualmente, avançar para o propósito que Deus nos chamou. Então Jesus vem para levar-nos ao próximo passo, para nos levar a um crescimento, ao entendimento do que somos de fato e para o que fomos criados. Subtópico 3, Jesus cumpriu e aperfeiçoou a lei. O verbo cumprir dá a ideia de tornar cheio, completar, encher, até o máximo, fazer abundar. Então Jesus, quando ele diz que vem cumprir, ele diz que vem para completar, para encher, para trazer o sentido pleno da lei. Enquanto os mestres da lei, alguns utilizavam da lei para oprimir o povo, para colocar jugo pesado sobre o povo, Jesus traz o sentido real das Escrituras e harmoniza as Escrituras com o ser humano, mostrando que a vontade de Deus é boa, perfeita e que faz bem ao ser humano, faz bem a todo aquele que recebe os mandamentos de Deus, que estavam em tábuas, e é proferido pelos profetas que o Messias, o ungido de Deus, colocaria nos corações humanos. O tópico 2 nós vamos ver a letra da lei, a verdade do Espírito. O que a expressão a letra da lei significa? A letra da lei fala exatamente do concerto que dizemos, o antigo concerto. E essa letra da lei expressa os desígnios de Deus em forma de proibição escrita que revelam o pecado e leva à condenação, como nos mostra Paulo na carta aos Romanos. Essa lei mostra o que Deus espera do ser humano, o que é errado diante de Deus. E mostra também que diante da tendência humana ao pecado, ao erro, mostra que o ser humano é incapaz de se salvar. Se for tentar colocar em prática a lei, não é possível homem algum se salvar. Ninguém foi salvo por colocar a lei em prática. Salvação sempre foi pela graça, pelo favor de Deus. Então a lei é uma espécie de pedagogo, um guia que nos leva a Cristo. Se ninguém foi capaz de colocar em prática a lei,
a lei precisa nos levar ao único que colocou em prática, que viveu a lei plenamente, que é o próprio Cristo. Então, até então, o que os judeus tinham era a letra da lei, um sistema de normas frias e sem vida, que não era capaz, inclusive, de produzir vida, gerar vida. A lei só demonstrou que, de fato, o ser humano merecia a morte por causa do seu pecado. A perspectiva teológica da lei. Para o judeu, a lei tinha uma tríplice dimensão: dimensão moral, cerimonial e judicial. A lei moral envolve os 10 mandamentos, a cerimonial refere-se à adoração do povo de Deus no tabernáculo, posteriormente no templo, e a judicial, que tem a ver com as diversas responsabilidades individuais. Havia um falso entendimento de que o homem poderia viver de maneira justa segundo o seu próprio mérito e que por isso seria possível se salvar. O apóstolo Paulo refuta sabiamente esse falso ensinamento. O apóstolo Paulo fala que Jesus cumpriu toda a lei, enquanto as pessoas achavam que era através do cumprimento da lei, de cada detalhe ali, que elas seriam salvas. Na verdade, o apóstolo Paulo fala que quando Cristo cumpriu toda a lei, ele nos apresenta um novo e vivo caminho. Ao invés de letras mortas, nós temos um vivo caminho em Cristo, o Cristo que cumpriu toda a lei, tanto a lei moral, cerimonial e a lei civil. O Cristo que cumpriu toda ela, é através dele que encontramos um novo e vivo caminho para nos reconciliarmos com o Criador, com Deus. Quando eu citei o Salmo 22 e pensando em cumprimento da lei dos profetas, na cruz nós vemos o cumprimento do Salmo 22. Salmo 22 escrito por Davi em um período de angústia, de extrema angústia. É citado o início por Jesus. Muitas pessoas, quando lê os evangelhos e que relata lá nos evangelhos que Jesus diz: Deus meu, por que me desamparaste? As pessoas dizem que Jesus estava se sentindo abandonado. Jesus estava recitando um salmo em um período que não se dizia Salmo 20, Salmo 18, Salmo 23. As pessoas, para dizer de um salmo, para falar de um salmo, elas diziam a primeira linha do salmo. E a primeira linha do que nós temos hoje como Salmo 22 é: Deus meu, por que me desamparaste? E aí, quando você lê aquele salmo, nós não temos tempo de ler, mas eu quero que você leia. Você vai ver ali o salmista dizendo dos inimigos o cercando e dizendo: por que você não clama a Deus para Deus te tirar dessa situação? Diz de forma clara que suas mãos e seus pés foram perfurados por seus inimigos. E termina dizendo de uma redenção, de uma esperança, não só para o povo de Israel. O Davi é rei da nação de Israel, mas dizendo de uma esperança para todos os povos. Quando nós conhecemos o texto sagrado e vemos a vida como Cristo viveu, nós vemos a palavra se cumprindo em cada detalhe. Em cada detalhe. Leia depois o Salmo 22 e você vai ver que fantástico é a forma como Deus revela o seu plano. Como Deus deixa ali uma profecia através de Davi. E se cumpre, está se cumprindo até hoje em nós. Os desdobramentos do sacrifício de Cristo. O desdobramento da obra de Cristo. Do Cristo que cumpriu as Escrituras. Que cumpriu o que foi dito através da lei, através dos profetas. Seguindo a lei e a verdade do Espírito. Nosso Senhor cumpriu todo o Antigo Testamento, obedecendo perfeitamente à lei, cumprindo os tipos, sombras, símbolos e profecias. O cristão hoje é declarado justo por causa da justiça de Cristo, da justiça realizada na cruz. Ele se fez pecador por nós, levou a nossa culpa, e por causa dele fomos feitos justos diante de Deus, fomos aceitos como justos. Quando Jesus fala da justiça excedente à dos fariseus, os fariseus buscavam pelo mérito próprio. Nós que somos discípulos de Cristo, buscamos justiça através da obra de Cristo, da cruz de Cristo. Porque a justiça humana, toda justiça humana não passa de trapo de imundícia. Para quem não tem familiaridade, já ouviu falar em trapo de imundícia, vê constantemente. Trapo de imundícia era restos de panos
usado pelas mulheres no seu período menstrual. Em uma época que não havia absorvente, era usado esses paninhos, pedaços de panos velhos, para conter o fluxo menstrual de uma mulher. Aquele sangue naquele pedaço de pano velho, que precisava ser lavado para depois reutilizar, é aquilo que se parece com a nossa justiça diante de Deus. Quando tentamos alcançar pelo nosso mérito, assim como os fariseus, os escribas e fariseus, tentavam merecer algo por causa da sua justiça, essa justiça humana não passa disso, de trapos de imundícia. Então nós fomos feitos justos por causa da obra de Cristo na cruz, do que Cristo realizou na cruz, cumprindo as Escrituras, cumprindo a lei, cumprindo as profecias. Enquanto a lei nos imputava a sentença de morte, quando somos transformados no interior, dinamizado na vida do Espírito, as palavras registradas em tábuas passam para palavras cravadas no nosso coração. E o Espírito vivifica essa palavra. O Espírito traz vida de Cristo, gravando a verdade de Deus na nossa vida, para que nós consigamos colocar em prática, viver de forma justa perante Deus e os homens, pela força do Espírito Santo de Deus. Então a palavra que estava antes em tábuas, através da obra de Cristo, através do presente dado por Deus, o Espírito Santo, essas palavras são encravadas nos nossos corações. Fomos justificados através da obra do Cristo de Deus. E através da ação do Espírito Santo, nós conseguimos entrar no processo de santificação e somos levados ao aperfeiçoamento. Para uma justiça que não é justiça própria nossa, mas a justiça dada por Cristo. Porque a justiça nossa não passa de trapos de imundícia. Qual é o propósito da lei para o discípulo de Cristo? O apóstolo Paulo diz que a lei é santa, que está estabelecida e que se cumpre no amor. Toda a lei se resume em amor. A lei de Deus é operada atualmente por meio do Espírito Santo, que dinamiza a vida do cristão. Só é possível viver com essa lei encravada nos nossos corações através da ação do Espírito Santo. Então a lei, ela continua sendo boa, ela continua sendo estabelecida, ela é santa. E apesar da nossa incapacidade de cumprir, pelo nosso próprio esforço, mas pela ação de Cristo que nos deu o Espírito Santo, nós somos capacitados a cumprir a lei, a viver de acordo com a vontade de Deus, porque a lei se trata da vontade de Deus. Nós somos capacitados a isso. Nós entramos no processo chamado processo de santificação. E o Paulo, quando escreve as suas cartas, ele diz para alguns irmãos, para um grupo de irmãos: eu não falo essas coisas como alguém que já alcançou elas. Muito pelo contrário, apesar de não ter chegado onde eu devo chegar, eu deixo as coisas que para trás ficaram e prossigo para o alvo. Só faz isso quem é direcionado pelo Espírito Santo, quem vive na direção do Espírito Santo. É o Espírito Santo que implanta no interior do crente o verdadeiro sentido da lei. É Ele que nos move nessa jornada de santificação, nesse processo de santificação. A santificação que sem ela ninguém vê Deus. É o Espírito Santo que nos conduz nesse caminho de entender o sentido da lei, de viver o sentido da lei. Pelo mérito do Cristo, pela ação do Espírito Santo de Deus, dado pelo Cristo. A justiça do reino de Deus. Quem é grande no reino de Deus? O texto nos diz que o grande no reino de Deus é quem cumpre a lei. É aquele que guarda a lei, que cumpre todos os mandamentos e ensina dessa forma. Que pratica a lei, que preocupa-se com o que Deus diz. A lei é o que Deus diz. O cumprimento da lei é o Cristo, o Filho de Deus, vivendo plenamente o que Deus disse. Então, o grande do reino dos céus é aquele que se preocupa com o que Deus diz e busca, através da justiça do Cristo, cumprir a lei, viver para a glória do Cristo. É aquele que tem a capacidade de dizer: não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Vivo agora a minha vida na fé do Filho de Deus. Devemos cumprir e ensinar
A lei divina a partir do poder do Espírito Santo, que transforma, aperfeiçoa e concede-nos graça e verdade. Não fazer igual só os fariseus que ensinavam e não viviam. Precisamos viver, precisamos cumprir, viver e ensinar. Quem vive, quem cumpre os mandamentos de Cristo, os mandamentos de Deus, quem se entrega a Cristo, a ação do Espírito Santo para ser direcionado a viver dessa forma, é considerado grande no reino dos céus. E só é possível conseguir isso quando esvaziamos. É por isso que o menor, o que se esvazia mais, é considerado o maior no reino dos céus. Aquele que entende a sua dependência de Deus é o que ganha o reino dos céus, é dele o reino dos céus. Por entender a sua pequenez, por saber que é totalmente dependente de Deus. E não aqueles que mudam, achando que não precisa de Deus e muda algumas coisas da lei. Esse é considerado menor. Esse que muda, que acha que pode fazer de alguma forma, é considerado menor. Mas aquele que se esvazia, que se torna o menor, por causa da sua percepção da sua pequenez, e entrega-se a Deus, entrega a sua direção ao Espírito de Deus, ao Espírito Santo de Deus, esse é considerado o maior no reino dos céus. E por último, a justiça do reino de Deus. A compreensão da justiça no Antigo Testamento, baseada no binômio lei e obra, gerou orgulho pessoal, confiança nas próprias ações dos judeus para justificarem a si mesmos. As pessoas que achavam que por mérito próprio, pela sua justiça, eram capazes de alcançar o favor de Deus, a bondade de Deus, se aproximarem de Deus através da sua justiça própria. No Novo Testamento há exemplos a esse respeito. O primeiro é o jovem rico, aquele que diz diante de Cristo que cumpriu todos os mandamentos. Ele chega se achando melhor do que os outros e fala: mestre, o que devo fazer para herdar a salvação? Jesus fala: cumpra os mandamentos. E ele fala: quais? Jesus cita e ele fala: tudo isso eu tenho guardado desde a minha infância. O cara era nota 10. E aí Jesus fala o seguinte para ele: então tudo bem, só te falta uma coisa. Venda tudo que tem e dê aos pobres. Depois disso me segues e você terá um tesouro no céu. E aí ele sai entristecido porque o evangelista diz que aquele jovem possuía muitas riquezas. Não havia uma dependência de Deus. A sua confiança estava nas suas riquezas. Como alguém que confia tanto nas suas riquezas vai confiar plenamente em Deus para viver os mandamentos de Deus? Impossível. Outro personagem é o da parábola do fariseu que vai orar e se apresenta como alguém extremamente justo, que diz: eu não sou como esse publicano, pecador, eu dou dízimo de tudo, eu jejuo 2 vezes por semana. Lembrando que a lei de Moisés requeria um jejum anual. E esses fariseus, eles faziam jejuns 2 vezes por semana. Por quê? Para dizer às pessoas que eles estavam jejuando, para mostrar exteriormente a sua justiça. Jesus condena essa ação desse homem nessa parábola. A parábola do samaritano, que apresenta o sacerdote e o levita, que estão firmados na sua justiça própria e não atentaram para a aflição do próximo. Muito preocupado com sua rotina religiosa, viram as costas para o necessitado. Buscando se justificar através das suas atividades, esquece da justiça que agrada a Deus, a justiça que olha para o que está aflito, a justiça que olha para o que tem fome, sede, está nu, que está enfermo. Esses é o que Jesus chama de justos, lá em Mateus 25. Então essas pessoas buscando se justificar no sistema, nas atividades religiosas, esquece daquele que está caído. A gente olha para os fariseus e ridiculariza eles por não acreditarem, mas eu percebo que nós muitas vezes acabamos agindo parecido com eles. Sabe por quê? Porque nós tendemos a estabelecer regras e dizer que para se relacionar com Deus precisa se vestir de tal forma, precisa ir tantas vezes por dia em tais locais. Nós começamos a estabelecer regras que quem não cumpre aquelas regras não faz parte do povo de Deus, não foi alcançado pelo favor de Deus, não merecem ser ouvidas por Deus. E nós estereotipamos pelo exterior as pessoas. Nós dizemos que alguém, porque sua aparência é
X e Y, nós as condenamos e queremos por tudo colocar essas pessoas para fora do reino de Deus. O erro dos fariseus era justamente olhar para o exterior e esquecer do interior. Esquecer do princípio da lei, que fala de algo que deve vir de dentro, precisa ser plantada dentro dos corações. Jesus ensina aos seus discípulos que a nova justiça do reino de Deus é interior, é moral e espiritual. Não se trata mais daquelas velhas justiças exteriores, cerimoniais e legalistas. Eu cansei de ver pessoas dizer, aquele ali não é crente não, olha lá o jeito que está vestido. E sim, para ser bem pontual, se for para olhar, para julgar pelo que as pessoas vestem, por como as pessoas estão no exterior, como avaliar uma irmã da África que o cabelo é curto, que o cabelo não tem como estar comprido? Se quisermos padronizar vestimentas, como nos justificar diante da distância que estamos das vestimentas que os discípulos de Jesus e o próprio Jesus vestiu? Sabe, eu sei que a roupa diz muito sobre a pessoa. Tem pessoas que utilizam a roupa com o intuito de provocação. Vive com o intuito de provocar. Não tem vida dominada pelo Espírito. Mas eu não estou falando disso, estou falando de preconceitos, de achar. Eu cheguei a ouvir um pregador que eu gosto muito dizer que um pastor o proibiu de pregar. Falou que se ele não colocasse uma gravata, ele não pregaria. Meu irmão, que absurdo! Exterior. Isso é exterior, não se trata de algo de dentro. O que é uma gravata? O que é uma gravata diante da palavra de Deus, da autoridade da palavra de Deus? Da unção que foi ministrada àquela pessoa, que é uma pessoa séria, de Deus. Nós ainda tendemos a querer olhar para o que é exterior. E Jesus mostra para os seus discípulos que a justiça é algo que precisa vir de dentro. Porque nós podemos até enganar as pessoas que estão à nossa volta, mas o Deus que deu a lei, que deu as suas instruções, que enviou seu Filho, ele conhece e sonda os nossos corações. Conhece o que está no interior. Às vezes tem muita gente enganando a tantos aí, com aparência exterior, com aparência de piedade, mas por dentro o que há é corrupção, o que há é impureza. Então, se a nossa justiça não for algo além do exterior, que vem de dentro, capaz de transformar a nossa realidade e a realidade de quem está à volta, se não for dessa forma, nós estamos agindo igual aos fariseus. E nós precisamos exceder a justiça dos fariseus. Essa justiça só pode ser alcançada quando entendemos a nossa dependência, o nosso esvaziamento, quando entendemos que não estamos em condição de julgar ninguém, quando entendemos que a nossa função é de acolher, de abraçar, de estender a mão, de ser luz aos que estão em trevas. E ser luz aos que estão em trevas, ser sal para esse mundo que está em podridão, só é possível quando nós vamos até onde essas pessoas estão, quando nós vamos até a escuridão, quando nós nos achegamos, nos aproximamos. E como que você aproxima de alguém quando você chega se achando superior? Na verdade, o discípulo de Cristo entende que ele é tão merecedor de castigo assim como o outro. A diferença é que nós conhecemos a Cristo e fomos alcançados por Cristo, e aquelas pessoas precisam ser alcançadas por Cristo. Cristo vem para cumprir a lei, e os discípulos do Cristo precisam levar esse Cristo que cumpriu a lei e nos deu garantia de sermos salvos através do seu sacrifício, através da sua obra, e que através da sua justiça nós podemos nos achegar a Deus. Fomos feitos justos diante de Deus, fomos justificados por Cristo. Que o Espírito Santo de Deus possa nos direcionar, nos cobrar constantemente, e não venhamos esquecer de que a nossa justiça é nada diante de Deus, e que dependemos do sacrifício de Cristo, do Cristo que veio, cumpriu, viveu a lei e cumpriu a lei e os profetas para nos dar o direito de salvação, para nos reconciliar com o Criador, para o propósito maior de Deus, de unir céus e terra, de estabelecer o reino pleno de Deus, um reino onde a vontade de Deus passa a ser feita na terra, da mesma forma que ela já é feita nos céus. Que Deus te abençoe, te dê uma excelente semana e fiquem na paz.